você sabe o que é ser cidadão e o que é cidadania? Muita gente acha que ser cidadão é apenas você ir nas urnas e votar, mas na realidade é muito mais do que isso. Ser cidadão é quando você exerce o voto de forma consciente e de forma participativa. E cidadania é quando esse indivíduo tem em suas mãos os seus direitos sociais, que envolvem educação, saúde, segurança, previdência, e os seus direitos econômicos. São seus salários justos, é o seu emprego. Então e tudo isso englobado no cidadão, naquele indivíduo que vai exercer o desempenho da sociedade. Ele vai colaborar participativamente, ativamente no desempenho, no desenvolvimento social da vida comunitária do Estado democrático que ele está inserido. Você sabia que o conceito de cidadania nem sempre foi esse que conhecemos hoje? A origem da palavra cidadania vem do latim e significa cidades, vem do latim civitatem. Surgiu na Grécia, com as cidades-estados, as polis. Naquela época só era considerado cidadão aqueles pertencentes às altas classes sociais. As mulheres, os pobres, os estrangeiros não eram considerados cidadãos e não podiam participar das questões políticas. Somente na Baixa Idade Média, com o surgimento dos estados nacionais, que o termo ficou relacionado às questões políticas e ficou mais parecido com o conceito de cidadania que conhecemos hoje. E não há como falar sobre cidadania sem falar também sobre o conceito de direitos humanos. O que são os direitos humanos? São os nossos direitos fundamentais. Direito à moradia, direito à educação, o direito à vida, o direito à informação. E quando a gente fala em participação da vida coletiva, a gente também tem que entender que para que isso aconteça, é necessário então que esses direitos fundamentais, eles sejam resguardados, para que então essa participação ela possa ser colocada em prática. No atual contexto brasileiro, nós vemos um cenário de extrema miséria, de extrema pobreza e de muitas expectativas que são colocadas em cima dos nossos jovens, em cima dos adolescentes. Muito daquilo que o adolescente ele é construído socialmente, construído culturalmente. E não se pode negar a influência do meio, a influência do contexto no qual esse jovem está inserido, a influência disso na formação daquele que ele se tornou e daquele que ele vai se tornar. Quando a gente olha para o contexto atual brasileiro, nós vemos um adolescente que tende a entrar no mercado de trabalho cada vez mais cedo, por exemplo, na tentativa de ajudar financeiramente a sua família com uma renda extra, ou então aquele jovem que sobre ele recaem muitas expectativas, muitas responsabilidades, de modo que esse jovem pule etapas fundamentais da sua vida, como a própria adolescência, que deixa de ser vivenciada e ele passa a se tornar então um adulto precoce. Isso é extremamente nocivo. Daí então a necessidade da gente prestar muita atenção na importância desses direitos humanos para então a concretização da nossa cidadania plena. Por falar em adolescência, você sabe o que realmente é adolescência? Hoje em dia nós temos o estereótipo de que o adolescente é o aborrecente. Quem nunca foi chamado assim, quem nunca chamou alguém de aborrecente? Mas na realidade a adolescência é uma fase peculiar ao ser humano. É quando nós estamos sendo desenvolvidos no nosso físico, no nosso psicológico e no nosso social. Ou seja, o biopsicossocial. É nessa fase que nós somos desenvolvidos, nós nos encontramos como ser humano, nós entendemos quem nós somos, é onde a nossa identidade é formada, é onde a gente identifica o outro, é onde a nossa empatia ela é gerada mais impactante na nossa vida. Então é nessa fase que o indivíduo vai se identificar como um cidadão. Mas o que será que o adolescente pensa sobre o conceito de cidadania? Hoje eu tô aqui com o Pedro e com a Elizabeth. Eles têm 16 anos e a gente vai conversar um pouquinho sobre a temática da cidadania. O que eles entendem por cidadania? Como que você define cidadania? É um conjunto de direitos e deveres de uma pessoa que faz parte de uma sociedade. Para mim é mais uma condição de participação ativa na sociedade do indivíduo. E o que seria então ser cidadão? É uma pessoa que entende a sociedade e que faz parte dela ativamente, que procura entender os seus direitos, lutar por eles e também exercer os seus deveres. Vai no mesmo sentido. Eu acho que ser cidadão é você ter sempre os seus direitos garantidos e você sempre ter sua participação ativa, você ter sempre o direito de dar sua opinião, de você ser sempre
ativo. E como que vocês exercitam a cidadania? Eu acredito que a gente exercita a cidadania a partir do momento que a gente começa a pesquisar sobre política, sobre o que está acontecendo no nosso país, na nossa cidade, quando a gente entende que está errado no mundo, quando a gente luta pelas coisas que a gente acredita. Eu acho que quando a gente cumpre os nossos deveres e tem acesso aos nossos direitos, eu acho que na questão da política, por exemplo, a gente tem o dever do voto. O dever porque é obrigado, mas também é o direito de você escolher o seu representante. Quando você cumpre isso, você está, de certa forma, exercendo a cidadania. E quando você tem isso garantido para você também, como retorno. E qual o papel da escola, da família e da comunidade na construção dessa cidadania? Eu acho que o papel da escola é muito de você aprender, de você expandir os seus horizontes, de você entender sobre a história, sobre sociologia, filosofia. E eu acho que isso é muito importante, porque a partir do momento que você entende o passado, você consegue fazer coisas diferentes no futuro. Eu acho que o papel da família é muito na construção de um ser que é íntegro, uma pessoa boa, de verdade. E o da comunidade, eu acho que é você ver como a sociedade lida com as coisas e você se espelhar. Eu acho que a cultura influencia muito como a gente vê o mundo. Eu acho que a família, assim, a primeira base. Porque a primeira vez que você está em contato com pessoas, assim, é sua família, assim, a primeira coisa. E o seu maior exemplo sempre vai ser sua família. Na escola, eu acho que a questão, tipo, a primeira vez que você é exposto a regras, a uma norma, que você começa a entender o que é conviver com outras pessoas que não são só do seu núcleo familiar. Você começa a ver que é uma sociedade. Isso é cidadania. E a comunidade já é a parte prática mesmo da situação, como você começa a viver com isso, a perceber isso na sua vida. No bairro onde vocês moram, existe cidadania? Assim, eu acho que existe, mas eu acho que é falha também, assim como tudo. Eu acho que uma questão importante é a questão da segurança mesmo, que às vezes acontece coisas que deixam a gente inseguro de sair de casa, e é um direito nosso ir embora. Eu concordo com ela e eu acho que também tem muito essa questão de segurança. No bairro que eu moro, por exemplo, os bancários, minha mãe foi assaltada na frente de casa uma vez, com minha irmã. E eu acho que é uma coisa que, tipo, é o direito delas de ir e vir na própria casa, na frente, isso acontece. Eu acho que é mais uma questão de segurança mesmo, que tem vezes que é uma coisa falha. Rousseau falava que o indivíduo é produto do meio em que ele vive. E como, por exemplo, na comunidade, o meio que a pessoa vive influencia de como você vai ser, como você vai exercer a cidadania. Existe cidadania na escola de vocês? Sim, eu acho que existe cidadania na nossa escola. Por exemplo, todo ano tem a eleição do presidente de turma, do representante. Isso é um ato de cidadania porque a gente consegue ver o que é melhor para a nossa turma, quem é a pessoa ideal para nos representar. Eu também acho que quando a gente tem o direito de, por exemplo, ver algo errado e poder ir atrás para consertar, eu acho isso muito importante. Eu acho que na nossa escola eles estabelecem um conjunto de regras que a gente tem que seguir, mas eles também nos dão o nosso direito de a gente fazer o que a gente também se sentir confortável lá dentro. Eu acho que sim, a cidadania existe. Descrevam agora uma situação onde, na opinião de vocês, a cidadania foi negada. Eu acredito que a cidadania é importante, acontece, mas ela tem muitas falhas. E eu posso citar, por exemplo, pessoas que moram em periferias, pessoas negras que têm medo de sair de casa, pessoas que às vezes foram mortas por acidente. E isso é um direito delas. Existir é um direito também. Eu vou citar um caso que aconteceu, acho que foi na Bahia, no shopping lá, que teve um menino que, por ele ser negro, o segurança não queria deixar ele almoçar, ele pediu a comida dele no restaurante. Isso repercutiu muito nas redes sociais. Eu acho que isso é um claro exemplo de como a cidadania não é exercida.
Mas como que se dá esse processo de construção, de formação da cidadania? Pela família e pela escola. São os dois meios nos quais o jovem está inserido e que contribuem significativamente para a construção desse senso do ser cidadão dentro de cada adolescente. Daí então a necessidade da atuação da família para que desde pequeno o jovem possa ter conhecimento prático dentro do próprio lar, em meio àqueles com quem ele convive, e também dentro das escolas, onde disciplinas como história, como ciência política, sociologia, filosofia são extremamente importantes para o desenvolvimento desse tipo de conhecimento por parte dos adolescentes. E a partir dessa educação voltada para o senso de política, para o senso de cidadania, então a gente pode ter jovens mais conscientes, jovens que tenham plena convicção do seu lugar na sociedade, do seu espaço e da importância de exercer então a sua cidadania no meio no qual ele convive em sociedade. Além da importância da família e da escola nesse processo de desenvolvimento do adolescente como um cidadão, é essencial que o Estado também participe nesse desenvolvimento, proporcionando a ele espaços, ambientes seguros para que ele seja desenvolvido e também garanta os seus direitos que estão previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.